Opa, tudo bem? Aqui é o Felipe Azuma do canal Masterclass Criminal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula que nós ministramos na Faculdade de Direito da Unigran no nono semestre sobre a segunda parte dos crimes ambientais, da parte geral dos crimes ambientais. Antes de você continuar assistindo, eu peço aí já que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Um abraço e uma boa aula. Na aula de hoje, nós vamos tratar a respeito da parte geral dos crimes ambientais em sequência à aula anterior. Na aula anterior, nós tratamos ainda, da parte geral, para que na próxima aula a gente entre na parte especial. Mas para que nós possamos entrar na parte especial da lei dos crimes ambientais, nós temos que ter essa base, esse conhecimento da aplicação geral, da visão geral do direito ambiental, do direito penal ambiental, para daí nós partirmos para os tipos específicos. E a primeira coisa que nós vamos tratar aqui hoje é a respeito da aplicação do princípio da insignificância. Se o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, como queiram chamar, ele se aplica ou não ao direito penal ambiental em matéria de crimes ambientais. Nós temos que lembrar o seguinte, que o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade penal. Porque, materialmente, segundo a aplicação do princípio da insignificância, não há uma lesão ao bem jurídico tutelado. É como furtar uma agulha de um supermercado, de um armazém. É como furtar uma bala de um supermercado. Houve a subtração do bem imóvel para si ou para outro? Houve. Agora, sim, esta subtração, ela causou uma lesão ao bem jurídico tutelado, no caso, patrimônio, no nosso exemplo aqui, a tal ponto de ser necessária uma intervenção penal? Não. E agora a questão é, no direito ambiental, em matéria ambiental, no direito penal ambiental, aplica-se ou não o princípio da insignificância? E nós temos argumentos que são contrários à aplicação deste princípio da insignificância em matéria ambiental. E o primeiro argumento contrário, ele é conceitual, que é justamente esse aqui. O que seria insignificante em matéria ambiental? Porque em matéria de crime patrimonial, pegando o exemplo do furto de uma bala, do furto de um bombom em um supermercado, é fácil nós mensurarmos o que é insignificante. Agora, em matéria ambiental, nós vamos ter essa dificuldade conceitual, essa dificuldade de aferição, de tatear na prática o que é e o que não é insignificante. O segundo argumento contrário à aplicação do princípio da insignificância em matéria penal é que as penas da Lei 9.605/98, a lei que trata dos crimes ambientais, elas já são muito baixas. Se nós compararmos ela com as penas do Código Penal, elas já são muito baixas. Se nós compararmos elas com as penas de outras legislações especiais, como a lei de droga, por exemplo. Então, se a pena já é baixa, se a pena já é diminuta, como então aplicar o princípio da insignificância? Nós vamos ver em outras aulas, quando nós tratarmos aqui da lei de drogas, que não se aplica mais, não se fala mais em aplicação da lei, do princípio da insignificância na lei de drogas, ao crime do artigo 28, que é o porte ou consumo de drogas para uso próprio. Justamente porque a pena prevista lá no artigo 28, a sanção prevista no artigo 28, já é muito baixa. Então, não há que se falar em princípio da insignificância, porque a intervenção na liberdade do indivíduo já é mínima, ou, na verdade, no caso lá, nem existe. Se você pegar aqui os tipos penais, e nós vamos ver isso mais para frente, da Lei 9.605/98, nós vamos ver que a maioria dos tipos penais ou são em razão da sua pena máxima de menor potencial ofensivo, ou seja, com pena máxima menor do que 2 anos, ou cabem a suspensão condicional do processo previsto na Lei 9.000, no artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que trata lá do sursis processual, que nós vimos na aula passada.
Ok? Então, este seria mais um argumento contrário à aplicação do princípio da insignificância. E o terceiro argumento contrário à aplicação do princípio da insignificância, no caso do direito penal ambiental, seria essa questão da indisponibilidade e da essenciabilidade do bem jurídico ambiental, que é um fato que nós tratamos, um fato que nós tratamos na aula passada, uma situação que nós tratamos na aula passada, a respeito da indisponibilidade, da essenciabilidade do bem jurídico ambiental, sendo essas a indispensabilidade e a essenciabilidade, características do bem jurídico ambiental. Como eu vou dizer que é insignificante um bem que é essencial e que é indisponível? Então, portanto, senhores, estes são os argumentos contrários à aplicação do princípio da insignificância. Contudo, tanto o STJ quanto o STF admitem a aplicação do princípio da insignificância, desde que se realize uma apuração criteriosa dos requisitos que a jurisprudência do STF e do STJ listam, dos requisitos, dos pressupostos que a jurisprudência do STF e do STJ trazem para a aplicação do princípio da insignificância, ok? De acordo com o STJ, em alguns julgados, a orientação jurisprudencial para a aplicação do princípio da insignificância pressupõe alguns requisitos ou alguns vetores que eu coloquei aqui para vocês, concomitantes, ou seja, juntos. Todos eles precisam estar presentes para a aplicação da insignificância. O primeiro requisito está aqui, é a mínima ofensividade da conduta. O segundo requisito é nenhuma periculosidade social da ação. Imagine só uma pequena queimada, tá certo? Legal? Numa pequena área que não se alastrou, tá? Na área ali de alguns metros quadrados, né? De 100 metros quadrados que não se alastrou. Se este caso não houve, né? Num terreno baldio, como estão colocando aqui, tá? Não trouxe perigo de se alastrar, então não houve uma periculosidade social, não houve um dano ambiental, fumaça, fuligem sendo espalhada aí pelos ares, contaminando os ares e prejudicando a respiração das pessoas. C. É necessário também, para a aplicação do princípio da insignificância, um grau reduzido de reprovabilidade do comportamento. Ou seja, o comportamento que causou aquele incêndio no exemplo anterior que eu dei, ele teve que ter sido em grau reduzido. Não pode ter sido um comportamento doloso ou uma culpa em um grau muito alto. Pode ser, sim, uma culpa em um grau baixo. Ok? E D, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tá? Então, esses 4 requisitos aqui precisam estar presentes para que se aplique o princípio da insignificância. Mas, Felipe, qual é a importância de eu saber isso na prática da aplicação do princípio da insignificância nessa situação? Ok? Opa. Deixa eu ver aqui. Ficou fora aqui, mas está aqui. Ó. Vale lembrar que a aplicação da insignificância torna o fato atípico. O que é interessante, pessoal, nós sabermos? É você perceber ali, na prática, se você for o advogado, que é possível a aplicação do princípio da insignificância. Porque se você perceber e tiver uma certa margem aí de segurança de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado lá no julgamento final de mérito dessa causa, vale a pena, às vezes, você correr o risco de não fazer uma transação penal. Vale a pena de você correr o risco de você não aceitar uma suspensão condicional do processo. Por quê? Se você fizer uma transação penal, você vai estar impedido durante 5 anos, depois de terminado, né, o cumprimento dos requisitos da transação penal, de você fazer outra transação. Ok? Se você aceitar a suspensão condicional do processo, idem, a mesma coisa. Né?
Então, vamos imaginar que você, por medo, né, por receio, aceite fazer uma transação penal ou aceite uma suspensão condicional do processo, em um caso onde poderia ser aplicado o princípio da insignificância. Dali 2, 3, 4, 5 dias, um mês, 2 meses, você venha a se envolver em um acidente de trânsito. Você vai ficar impedido de aceitar qualquer um desses benefícios da Lei 9.099/95, porque anteriormente você já se utilizou destes benefícios. Entenderam? Então, tudo isso é uma questão que você vai ter que ter um pouco de feeling, vai ter que ter um pouco de coragem, vai ter que ter confiança do seu cliente na sua palavra, no seu diagnóstico. Por quê? Porque chega lá para a audiência de transação, o juiz, né, vai falar: ó, o senhor pode ser condenado, ok? O juiz, e isso joga uma pressão no cliente. Imagina lá o cara pensando: meu Deus, eu posso ser condenado, e você dizendo que não, né? Não, vamos por aqui. Né? O promotor de justiça fala: olha, se eu fosse você, não sei não. Não sei se vocês já presenciaram, né, esse tipo de situação em audiências. Se não presenciaram, vão presenciar, vão ver, né? Em todas as searas, né? Civil, na lei do juizado, na área civil, na área penal, trabalhista, então nem se fala, né? Fazem de tudo ali para fazer uma composição ali. Tudo bem? Vamos lá, seguindo então, né, desses requisitos que o STJ traz. Agora apareceu aqui. Vale lembrar que a aplicação do princípio da insignificância torna o fato atípico, ou seja, não resta consequência penal e nem extrapenal nenhuma, né, para a pessoa, ok? Nós vimos no nosso encontro passado a respeito, tá, da responsabilização penal da pessoa jurídica. Nós tratamos disso. E aqui eu quero trazer para vocês quais são as penas previstas para a pessoa jurídica. E nós temos aqui, basicamente, 3 espécies de sanção para a pessoa jurídica. Guilherme, professor, nesses 5 anos, deixa eu ver aqui, nesses 5 anos é da data da transação. Isso, exato, Guilherme. Tá? Vai lá, da data da transação. E da suspensão, eu acho que é depois do cumprimento e depois de extinta a punibilidade. Aí tem que confirmar lá no artigo 89. Tá bom? Vamos lá. Quais são as penas previstas para a pessoa jurídica? E aí nós vamos entrar, não vou entrar nessa seara aqui, se é possível ou não a criminalização da pessoa jurídica. Eu acredito que não é, que isso é inconstitucional, ok? Muito embora isso esteja na lei e já se decidiu que isso pode, etc. e tal. Então, vamos trabalhar com o que está posto aqui para vocês. Tudo bem? Bom, basicamente nós temos essas 3 espécies de sanção, que elas podem ser aplicadas isolada ou de forma acumulada, tá? Ou até mesmo alternada. Isso está lá no artigo 21 da lei. Quais são as sanções? Multa, pena restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade. Ok? Pessoal, a multa é a pena, é a sanção administrativa penal mais clássica, né? A sanção administrativa e penal mais clássica que nós já tínhamos já há um bom tempo já no direito penal, muito antes de vir a onda toda de descriminalização, nós já tínhamos a pena de multa ali prevista, ok? Então aqui é uma pena que também pode ser aplicada para a sanção jurídica, para a pessoa jurídica. Já as penas restritivas de direito, né, diferentemente do Código Penal, do que o Código Penal prevê, lá no Código Penal, no artigo 44, as penas restritivas de direito, elas atuam como uma pena substitutiva da pena privativa de liberdade. Então, lá no Código Penal, o juiz aplica uma pena privativa de liberdade em regime aberto, pena menor do que 4 anos. E aí o que ocorre, o que acontece? O juiz
converte esta pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito. Ele substitui uma pena privativa de liberdade do cárcere por uma pena restritiva de direito. Então, as penas restritivas de direito lá no Código Penal, elas são, então, substitutivas, ok? Já aqui, na legislação ambiental, as penas restritivas de direito, elas são o quê? Elas são previstas, são passivas de aplicação de forma autônoma. O juiz não precisa aplicar uma pena, tá, privativa de liberdade, até mesmo porque não tem como na pessoa jurídica, ok? Mas ele aplica direto a pena restritiva de direito. Ela não tem essa feição de substitutiva. E nós temos também a prestação de serviços à comunidade, tá certo? Que é uma pena restritiva de direito, nessa lei ela é gênero, tá? Ela é um gênero, ok? E qual é a duração das penas restritivas de direito e de prestação de serviços à comunidade? Tá? Havendo omissão na lei, ela tem o mesmo tempo de duração da pena privativa de liberdade aplicável à pessoa física. Vou repetir. Havendo omissão legislativa, a pena restritiva de direito e a prestação de serviço à comunidade, ela tem a mesma duração, o mesmo parâmetro de duração da pena privativa de liberdade. Então, você pega a pena privativa de liberdade para a pessoa física, ok? E vem lá a pena de 6 meses a 2 anos. Então, a pena privativa, a pena restritiva de direito para a pessoa física será de 6 meses a 2 anos. Tudo bem? Quais são os efeitos da condenação? Efeitos específicos da condenação para a pessoa jurídica. Nós temos essa previsão aqui também na Lei dos Crimes Ambientais, de efeitos específicos da condenação para a pessoa jurídica. Vamos lá? Primeiro, a Lei 9.605 prevê lá no artigo 24, então gravem aí, está lá no artigo 24, os efeitos específicos da condenação para PJ e são duríssimos, ok? Só que estes efeitos, eles são condicionados, esses aqui que eu vou citar, a o quê? São condicionados à demonstração, à prova. Isso tem que constar na fundamentação, tem que constar na sentença, sob pena de nulidade, ok? Que esta pessoa jurídica, que esta empresa, ela foi constituída com a finalidade única e exclusiva de cometer delitos ambientais, ok? Se isso ficar demonstrado, que esta empresa, ela foi constituída com a finalidade de cometer crimes, ou seja, para mascarar as pessoas físicas que estão por trás dela, ok? Ou para mascarar ou proteger outras pessoas jurídicas, será passível, tá, do seguinte efeito da condenação. Primeiro, a liquidação forçada da PJ. O que é essa liquidação forçada? É a interdição total e permanente, ad eterno, ou seja, para sempre, das atividades da empresa. Fecha a empresa. É uma pena duríssima, é uma pena severíssima. É a pena de morte da pessoa jurídica na lei dos crimes ambientais, ok? Fazendo um paralelo, é isso, é a pena de morte da pessoa jurídica na lei dos crimes ambientais. O segundo efeito da condenação da pessoa jurídica, desde comprovada que ela foi criada para a prática de crimes, é outro efeito também duro, é a perda de todo o patrimônio dela, da pessoa jurídica, liquidada em favor do fundo penitenciário, ok? Que não é uma pena isso, mas é um efeito da condenação. Pega os bens, maquinários, tudo que pertence à pessoa jurídica e passa para a fundação penitenciária. Bom, seguindo ainda, tá? E aqui eu quero fazer uma pergunta para os senhores, que é o seguinte:
Se a pessoa jurídica que está sob investigação ou está sendo processada, se ela está sob investigação, ainda está em sede de inquérito ou de procedimento de investigação criminal pelo Ministério Público, ou se ela já está sendo processada criminalmente, e dentro deste processo houver uma arbitrariedade, e dentro deste processo houver um abuso de poder, existir uma coação ilegal, o instrumento para tutela desses interesses não será o habeas corpus. E por que não será o habeas corpus? Porque o habeas corpus, senhores, senhoras, senhoritas, tutela a liberdade de ir e vir. E isso é algo imanente à pessoa natural, à pessoa física, e não à pessoa jurídica. Por isso, nessa situação, se para aquela decisão judicial ou para aquele ato coator, para aquele ato ilegal, para aquele constrangimento ilegal, não houver um recurso específico, você poderá, passei aqui, você poderá entrar com o mandado de segurança, ok? Mandado de segurança em matéria criminal. Professor, eu não sabia que existia mandado de segurança em matéria criminal. Existe, e se você já escolheu a prática penal, saiba que isso é uma peça que pode cair aí, né, no seu exame de ordem. Vixe, já tem gente indo atrás lá da Carol para trocar a matéria, né, para desistir da prática penal. Tudo bem? Mas existe mandado de segurança em matéria criminal. Se você quiser ter acesso aos autos e estes autos não te forem disponibilizados, o que você vai utilizar? Qual recurso? Que na verdade não é recurso, é uma ação mandamental. Você vai entrar com mandado de segurança em matéria criminal. Vai ser distribuído para um juiz criminal. Tudo bem? Teve um episódio, vocês não vão lembrar, isso aconteceu lá no ano 2001, 2002, né? Lá no estado do Paraná, com a divisa com Santa Catarina, houve um vazamento de óleo da Petrobras, ok? Que causou, assim, um dano ambiental enorme. Causou um dano ambiental enorme. E o que aconteceu? O vazamento, né? Eu não sei explicar tecnicamente aqui o que houve, mas o vazamento ocorreu porque era mais ou menos uma sequência do duto de óleo que saía ali da região metropolitana de Curitiba, eu esqueci o nome da cidade, sede da Petrobras ali na região metropolitana de Curitiba, que ia até Santa Catarina, a cada fase, a cada não sei quantos quilômetros, precisava um funcionário, um colaborador da empresa, da Petrobras, abrir ali, apertar ou ligar uma chave ali para que o óleo passasse. Isso tinha que ser feito de tanto em tanto tempo e a cada quilômetro ali, a cada não sei quantos quilômetros tinha que ser feito. E houve uma falha humana naquela situação que a pessoa não fez, ou esqueceu, ou não deu certo, não lembro. Conclusão: neste inquérito policial e nesta ação penal, foram denunciados os funcionários, né? E foram denunciados até mesmo os executivos da Petrobras que estavam lá no Rio de Janeiro, como uma espécie de responsabilização objetiva deles, por serem executivos da Petrobras, e também foi denunciada a pessoa jurídica, a Petrobras, nessa situação. Nesta ocasião, os advogados da Petrobras, eles entraram com o mandado de segurança para trancar, salvo engano, a ação penal ou inquérito policial, ok? Justamente porque eles diziam, olha, aqui houve uma falha individual, não houve uma ordem da empresa que desencadeou o dano ambiental. Portanto, esta ação penal, ela é ilegal. Portanto, esta ação penal causa um constrangimento, uma coação indevida. Por isso, eles entraram com um mandado de segurança para trancar a ação penal que estava movida ali contra a pessoa jurídica e entraram paralelamente com o habeas corpus para trancar a ação penal que era movida contra os executivos da Petrobras. Ok? Então, a cada situação, para cada pessoa, você deve utilizar o instituto jurídico, o recurso, o remédio processual adequado.
Bom, seguindo, pessoal, opa, voltei de novo aqui. Beleza, vou parar aqui para ver a pergunta. Professor, se ocorrer artigo 24, o patrimônio será considerado instrumento do crime, ok, mas pode ocorrer desconsideração da personalidade da pessoa jurídica? Rodrigo, guarda essa pergunta para depois, tá bom? A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tá bom? Guarda aqui para depois. Dosimetria da pena em matéria penal. Em matéria ambiental, desculpe. É importante que vocês saibam, é importante que vocês se lembrem que em matéria ambiental vocês têm uma regulamentação, um regramento específico no que tange a dosimetria da pena. E eu sei que vocês amam dosimetria da pena, é aquela matéria assim que deve ter deixado alguns aí de DP, alguns aí, né, de exame, muitos de exame. É uma matéria que muitos alunos de penal odeiam, vamos dizer aqui, ok? Mas é uma matéria muito importante. Mas em matéria ambiental é preciso que você se lembre de algo. Nós temos um tratamento da dosimetria da pena, das 3 fases, ali tratada na lei de uma forma bem específica. Toda hora eu estou errando o controle aqui, ok? Vamos relembrar. Em matéria penal, a aplicação da pena, ela se divide em 3 fases. Lembra lá do critério trifásico, da guerra doutrinária entre Roberto Lira, que falava de um critério bifásico, e Nelson Hungria, de outro lado, que tratava de um critério trifásico. Venceu Nelson Hungria na questão dali do anteprojeto do Código Penal, ok? Da parte geral. Nós temos as 3 fases. A primeira fase em matéria ambiental, em matéria penal, depois nós vamos falar da matéria ambiental aqui de forma mais específica, é a fase das circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59. A segunda fase, ok, é a fase da consideração das circunstâncias agravantes e atenuantes, que estão previstas ali no Código Penal, artigo 75, 72, 71, salvo melhor juízo, ok? E nós temos a terceira fase, que é a fase das causas de aumento e de diminuição de pena, que são aquelas frações que se encontram tanto na parte geral do Código Penal, como, por exemplo, no crime continuado. O artigo 71 do Código Penal, nós temos uma fração de aumento de pena no caso de crime continuado. Como, por exemplo, na parte geral, na tentativa, artigo 14 do Código Penal, nós temos uma fração de diminuição da pena. E nós temos causa de aumento na parte especial do Código Penal, como, por exemplo, o homicídio privilegiado, que diminui a pena, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Nós temos também causa de aumento de pena do furto praticado durante o repouso noturno, artigo 155, parágrafo 2º ou 1º, salvo melhor juízo, do Código Penal, ok? Temos frações ali de aumento de pena. E, em matéria ambiental, nós temos também essas mesmas 3 fases, só que com um plus. Este plus está ali previsto em matéria ambiental, ok? Em artigos específicos que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Na primeira fase, além das circunstâncias judiciais do artigo 59, então o juiz vai analisar as circunstâncias do artigo 6º, ok? O artigo 6º diz o seguinte: para a imposição da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. 3. A situação econômica do infrator no caso de multa. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro, a gravidade e os motivos, né, as consequências, de certa forma,
do crime, né, as consequências do crime, o motivo, a gravidade, já são analisadas lá no artigo 59 do Código Penal. Só que aqui, essa gravidade, esses motivos, essas causas e consequências têm relação de causalidade com o impacto ambiental para a saúde pública, para o meio ambiente. Ok? Então, tem esse plus aqui que deve ser levado em conta, principalmente no que tange as consequências. Ok? O que você tem que notar, pessoal, na hora da dosimetria da pena, falando aqui para você observar se o juiz pode estar fazendo ou não, pode fazer ou não, um bis in idem. Ele diz o seguinte, a gravidade, os motivos, né, os motivos do crime são banais, as consequências são graves, tá? Aí, quando ele vem aplicar a lei ambiental, as consequências são graves porque o delito polui o meio ambiente. Opa, pera lá. É óbvio que o delito polui o meio ambiente, porque ele é um delito ambiental. Então, você não pode utilizar nunca, tá, circunstâncias do tipo penal para agravar o delito, para aumentar a pena base do delito. Senão você tem um bis in idem, isso já está no tipo penal. Então, esse plus, essa consequência tem que ser um algo a mais, tem que ter sido uma consequência maior, um dano maior para a população, um impacto ambiental maior. Não basta dizer que há um impacto ambiental com a conduta, isso é óbvio, por isso é que é crime ambiental. Tudo bem se não tem bis in idem, ok? 2. Quanto aos antecedentes do inciso 2º que nós tratamos aqui, tá? Esses antecedentes aqui, eles não estão se tratando ou não de bons antecedentes. Nós estamos tratando aqui de alguns antecedentes, bons ou ruins, qualificados, ou seja, que são relacionados com o cumprimento da legislação ambiental. O camarada, ele tinha muitas multas aplicadas ambientais? Ou não, ele não tinha nenhuma? Perceba, então, é desse tipo de antecedente que nós estamos tratando aqui na legislação ambiental. O infrator, tá certo? Ah, mas ele não foi condenado. Tudo bem, nós estamos falando de condenação. Depois nós vamos ver ali de reincidência. Tá bom, ele teve uma condenação que não transitou em julgado. Isso é um antecedente ruim ambiental, uma condenação ambiental. Tudo bem? Antes de partir aqui, vamos fazer rememorar aqui, antes de nós partirmos para as agravantes e atenuantes, como que se calcula cada circunstância judicial do artigo 59? Quem lembra a formulazinha, coloca agora no chat aqui. Rapidão para nós. Vixe, falei de circunstância ambiental, cálculo, a Letícia até saiu da sala. Ok? Quem lembra para nós aqui? A fórmula para cálculo de cada circunstância ambiental. São 8. Isso, Bruno. Esses antecedentes só relacionados com prática ambiental, exatamente. Agora, a minha pergunta aqui, voltando lá em Direito Penal, parte geral, artigo 59, como se calcula as circunstâncias judiciais? A fórmula é essa, pessoal. Anotem aí para nunca mais esquecer. Tá joia? Pena máxima menos pena mínima dividido por 8. Essa é a fórmula. Professor do céu, manda a fórmula de Bhaskara que é mais fácil. Calma. Pena máxima menos pena mínima dividido por 8. Este é o valor de cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. Para facilitar, ok? Lesão corporal culposa seguida de morte. Tá? Lesão corporal dolosa seguida de morte. Ok? Tem pena mínima de 4 anos e pena máxima de 12 anos. Ok? Então, eu pego pena máxima de 12, menos pena mínima de 4, sobra 8. E divido isso por 8. Por quê? Porque são 8 circunstâncias judiciais. Então, eu tenho 8 anos dividido por 8 circunstâncias. Cada circunstância judicial tem o peso de 1 ano. Então, cada circunstância judicial valorada de forma negativa, eu acrescento 1 ano na pena base. Beleza? Pega essa aí para vocês de graça aqui, para vocês relembrarem
né? Um pouco aí de direito penal, parte geral. Pena máxima menos pena mínima dividido por 8. Isso aí, Rodrigo, tá? Vamos lá. Na segunda fase, pessoal, é em que nós vamos tratar de agravantes e atenuantes previstos ali no Código Penal, nós temos que nos atentar, tá certo? Para a lei 9, que é a lei 9.605 de 98 trouxe lá no artigo 1415 estas circunstâncias que agravam a pena e que atenuam a pena. Lá no artigo 14, são as circunstâncias que atenuam, são circunstâncias que atenuam a pena. Primeiro, o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. E presta atenção aqui, porque se o agente tiver um baixo grau de instrução ou de escolaridade, a pena poderá ser reduzida. Agora, se a ignorância do agente for total no que tange à aplicação da lei ambiental, você pode, ao invés de ter uma circunstância atenuante, você ter uma outra tese defensiva, que é a questão do erro de proibição prevista ali no artigo 21 do Código Penal. O erro de proibição, a gente não sabia que aquele fato era proibido na lei penal. E pode acontecer, sim, se nós pensarmos daquelas pessoas mais velhas, mais antigas, que sempre moraram em zona rural, sempre moraram ali em fazenda, sítio, de não saber, né, sem instrução, sem escolaridade, não saber que determinado fato tipifica um crime ambiental. A exemplo meu, que eu falei para vocês na aula anterior, daquela vez que eu fui pescar, eu não sabia que precisava da autorização ambiental. É claro que na minha situação não ia colar a ignorância da lei pelas razões que são óbvias, né? Mas seguindo lá. 2, inciso segundo, o arrependimento do infrator também é uma circunstância que atenua. Mas esse arrependimento ele tem que ser externado em atos, que é o que, segundo a lei, essa manifestação espontânea de reparação do dano, tá? Que vai limitar de forma significativa a degradação ambiental causada pelo ato dele, segundo a circunstância atenuante. Terceira circunstância atenuante, o agente que comunica previamente, tá? O perigo iminente de degradação ambiental. Então, a gente que praticou um ato doloso ou culposo, ele viu que isso pode trazer degradação ambiental. O agente que comunica à autoridade previamente, tá? A Polícia Militar Ambiental, o IBAMA, o IMASU, os órgãos competentes, ele tem a pena atenuada nesse tipo para nos crimes ambientais. 4, a colaboração do agente com os encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, preste atenção. Se chegar alguém na empresa, na fazenda, ok? Do seu cliente e quiser fazer uma vistoria, uma investigação, se o seu cliente colaborar, não obstruir essa investigação, isso vai ser uma circunstância atenuante. É bom que você fique ligado na hora de orientar o seu cliente. E aqui eu não vou falar de todas as circunstâncias agravantes, porque são muitas. Mas a primeira circunstância que agrava a pena é a reincidência nos crimes de natureza ambiental. Ou seja, nós estamos falando aqui da reincidência específica, ok? E aí, ali no inciso 2, nós temos várias alíneas que trazem ali outras circunstâncias que aumentam a pena e que os senhores já leram. Para obter vantagem pecuniária, ou quando a gente pratica o crime coagindo a outrem para a execução material da infração, ok? Então, todas essas circunstâncias aqui aumentam a pena, e tem algumas aqui muito interessantes, né? Se o crime é praticado em domingo ou feriado, olha só, que soa até estranho, né? Crime praticado em domingo ou feriado aumenta a pena. Por quê? Qual a razão de ser disso? Ah, porque vai dar trabalho para os servidores públicos ir ali no domingo ou feriado. À noite, ok? Bom, temos várias agravantes aqui, que eu não vou falar uma a uma aqui com vocês. E na terceira fase, nós temos causas de aumento específicas, e aí que vão estar ali nos tipos penais, ok? Em relação aos delitos contra a flora
para exemplificar aqui lá no artigo 53, nós temos uma causa de aumento de pena. Está o seguinte: nos crimes previstos nessa seção, a pena aumentada de 1/6 a 1/3, se do fato resulta diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. 2. Quando o crime é cometido no perigo de queda das sementes, no período de formação das vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, em época de seca ou inundação, durante a noite, em domingo ou feriado. E presta atenção aqui que nessa situação, pessoal, nós temos um bis in idem. Porque lá no artigo 53, a linha D, nós temos uma causa de aumento de pena, durante a noite, em domingo ou feriado. E nós vimos agora há pouco que é uma agravante quando o crime acontece em domingo, feriado ou à noite. Então, por evidente, o juiz não pode utilizar o fato do crime ter sido cometido à noite como uma agravante. E depois, lá na terceira fase, ele utilizar o fato do crime ter sido cometido à noite, como uma causa de aumento de pena para aqueles crimes ali. Porque, evidentemente, nós temos um bis in idem, o que é vedado em direito penal, que é a dupla punição pelo mesmo fato. Tudo bem? Seguindo lá. Ainda, com relação à pena de multa, a dosimetria da pena de multa, ela tem como parâmetro 2 requisitos. Primeiro, é a gravidade da situação. Segundo requisito é a gravidade da conduta e a situação financeira da empresa, ok? Então, o juiz tem que utilizar deste binômio aqui. Ora, a infração foi grave, foi. E o potencial financeiro da empresa? Ok? Eu me recordo na época dessa inundação da Petrobras, o juiz deu uma pena lá milionária. Todo mundo falou, nossa, que pena milionária. Porém, essa pena milionária, em se tratando de uma empresa do porte da Petrobras, não fazia nem cócegas na época. Ok? Então tem que ter esse binômio aí na análise da pena de multa. Ok? Com relação às penas restritivas de direito, e eu quero terminar essa nossa aula aqui hoje, nós temos características peculiares das penas restritivas de direito. A primeira espécie de pena do gênero, né, restritiva de direito, né, que possui essa natureza de pena principal aqui, não de pena substitutiva à pessoa jurídica, é a suspensão parcial ou total das atividades da pessoa jurídica. Ok? Nós vimos, agora há pouco, que uma das consequências da condenação da pessoa jurídica, quando comprovada que ela foi criada especificamente para fazer crimes, para a prática de crimes, é o quê? É a interdição total da empresa, o lacramento da empresa, o fechamento da empresa. Agora, aqui nós temos uma pena restritiva de direito, ok? Que é a suspensão parcial ou total das atividades da pessoa jurídica, que vai se dar quando, ok? Quando se aplica esta pena, pessoal? Quando estiver demonstrado que a pessoa jurídica está se valendo dessas atividades para causar reiteradamente lesão ao bem ambiental. Opa, Felipe, qual que é a diferença da outra situação lá, do efeito da condenação? Lá, a pessoa jurídica foi criada com a finalidade exclusiva de causar, de praticar crimes ambientais. Aqui não. Aqui, a pessoa jurídica não foi criada com a finalidade exclusiva de prática de crimes ambientais, mas ela está praticando, tá, reiteradamente crimes ambientais e está se valendo dessa condição de pessoa jurídica para isso, ok? Então, o critério de aplicação para a duração dessa pena, de acordo com o legislador, tá, é essa desobediência às disposições legais regulamentares relacionadas com a proteção do meio ambiente. E o prazo de duração dessa pena é o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, que é aplicada abstratamente no tipo penal previsto, ok? Tudo bem? Seguindo ainda, ok?
A segunda espécie de pena restritiva de direito é a interdição temporária, tá? De estabelecimento, obra ou atividade. Aqui nós não estamos falando, pessoal, de suspensão das atividades da empresa, mas nós estamos falando de uma interdição alocada, de uma interdição pontual, relacionada a um estabelecimento, a uma obra. Então vamos imaginar uma grande empresa, uma construtora, que tenha canteiros de obras espalhados Brasil afora. Mas um canteiro de obra específico é onde aconteceu o delito ambiental. Então, a segunda espécie de pena restritiva de direito é essa interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. Ela é pontual para uma empresa, para uma atividade, tá? Ou para uma obra, desculpa, não para uma empresa, para uma obra ou para uma atividade desta empresa. Tudo bem? E, por fim, a terceira espécie de pena do gênero restritiva de direito é a proibição de contratar com o poder público, ou de obter subsídios, ou de obter doações do poder público. Existem empresas que têm incentivos fiscais do poder público. E se essa empresa for condenada ambientalmente, ela perde a possibilidade disso, ok? E o prazo máximo de duração desta pena restritiva de direito é de 10 anos. Tudo bem? Eu vou parar aqui a minha apresentação agora e vou deixar aberto aqui para perguntas.